Seja muito bem-vindo a esse primeiro dia do nosso workshop Gestor de TI 4.0. Eu sou o André Bernardo, sócio da Strat, e a gente já presta consultoria em planejamento estratégico de TI há mais de 20 anos. E aí mudou bastante coisa de lá para cá. Nesses 4 dias de conteúdo, eu vou te mostrar como que os melhores gestores de TI trabalham para liderar a empresa rumo à transformação digital, certo? É o que a gente está chamando de gestor de TI 4.0. E você vai entender também por que desse termo. Você vai ver também que começa com fazer o básico muito bem feito. É uma evolução. Eu vou te mostrar, assim, hoje e nos próximos dias, um processo que ele vai sair ali de um modelo de TI básico, uma TI como suporte, com pouca relevância estratégica para o negócio, e vai chegar até uma TI que realmente transforma o negócio. E aí se torna efetivamente um diferencial competitivo, tá? Eu trouxe aqui para esse workshop toda essa nossa experiência, então são mais de 20 anos ajudando empresas de diversos setores no desenho do planejamento estratégico de TI deles e também na execução de muitos dos projetos que saem ali desse planejamento. Então, desde projetos de package selection ou seleção de sistemas, né? Um novo ERP, um BI, um workforce management, até projetos de continuidade de negócio, de compliance, de governança, outsourcing, enfim. A gente já fez mais de 1000 projetos desse tipo. Então, eu compilei toda essa experiência aqui, alinhado também às boas práticas atuais de mercado, certo? Nesses projetos e nessas conversas que a gente tem com outros executivos de TI e com donos de empresa, a gente percebe 3 perfis de relacionamento entre TI e negócio. No primeiro, tem uma ignorância no sentido de não conhecer mesmo o potencial da tecnologia para o negócio. Isso daí pelo pessoal de negócio, tá? Mas isso é ruim para as duas partes. É ruim para a empresa, que acaba limitando ali o uso de TI a um servidor de arquivos, internet, algum sisteminha, e é ruim para o profissional de TI que está trabalhando nessa empresa, que se envolve só com atividades menos nobres, vai crescer mais devagar, vai ganhar menos, isso daí é fato. Então, se você se reconheceu, comenta aqui embaixo. Inclusive, quero pedir que você participe bastante do workshop, deixando comentários aqui, tá? Perguntas, fica à vontade. Tem uma analogia que eu gosto, que é do barco à vela. O barco à vela ele é movido a vento, mas você não controla o vento, você não controla o mar, você só controla a vela. E a vela, nesse caso, é você, assim. Não adianta ficar reclamando do vento, o dono da empresa, por exemplo. Então, cabe a você se capacitar e levar para a empresa outros potenciais para TI. A gente quer mudar isso, obviamente, e você também, senão você não estava aqui investindo seu tempo em capacitação. Isso é legal. O segundo perfil de relacionamento entre TI e negócio, aí são aquelas empresas que têm disposição e maior interesse em investir em tecnologia, certo? Só que aí o gestor é que não tem conhecimento necessário para elevar o papel estratégico da TI. Na prática, esse gestor vai ter mais dificuldade em aprovar orçamento, os projetos param no meio do caminho, ele tem a impressão que sempre precisa de mais recurso, de uma equipe maior, ele tem dificuldade de comprovar os resultados da área dele ou de fazer um reporte executivo que realmente se conecte com o que a diretoria quer ouvir. O que acontece é que esse gestor, na maioria das vezes, né, ele vem da área técnica, então ele era um desenvolvedor, um engenheiro, um analista, foi se especializando, foi ficando a pessoa ali mais sênior dentro da empresa e aí por conta disso acabou assumindo a liderança e foi estruturando as coisas de forma orgânica. Esse gestor está com a faca e o queijo na mão, está num ótimo caminho. E aí nesses 4 dias de conteúdo vai ajudar a começar essa transformação, tá? A aumentar esse alinhamento entre as necessidades de negócio. Então assim, não é papo de coach, mas eu preciso colocar esse pano de fundo para a gente entender de onde a gente vai sair e onde a gente vai chegar, tá bom? O terceiro perfil, aí são daquelas empresas que têm um alinhamento super estratégico com a TI. Esses gestores são os caras que têm muito mais autonomia, você vai ver que eles têm muito mais produtividade, eles focam no que é importante, e aí, lógico, é o perfil de profissional que é mais cobiçado pelo mercado, né? Então, se você é esse gestor ou essa gestora, me manda seu LinkedIn aí e vem trabalhar com a gente. Assim, brincadeira, mas eu vou te apresentar como que esses gestores trabalham, tá? Então, vamos entrar agora no conteúdo. Então, para explicar o que é esse tal gestor de TI 4.0, eu preciso te falar de uma revolução que está acontecendo na economia e o quanto isso é afetado pela tecnologia, que é a área que você cuida. Então, eu gosto muito desse modelo que é baseado no Flywheel da Startse. Flywheel é aquele volante, é um volante que ele vai dentro do motor do carro, tipo uma engrenagem. Ele começa com uma força motriz e depois ele gera uma inércia ali. E aí, nesse modelo aqui, um gera tração no outro, tá? Então, o primeiro motor são novas tecnologias, ou tecnologias disruptivas. Elas são cada vez mais exponenciais, ou seja, ela não é um crescimento linear como a gente está acostumado, certo? Ela é exponencial mesmo. Então pensa, por exemplo, no streaming, o Netflix ou o Spotify.
sei lá, por 20, 30 reais por mês, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tem acesso a um catálogo de filmes enorme para consumir à vontade. Ou no Spotify lá, tem acesso a todas as músicas existentes, né? Então aqui já mostra como que essas novas tecnologias estão cada vez melhores e mais baratas. Hoje uma startup, por exemplo, ela consegue desenvolver um sistema usando uma hospedagem numa cloud elástica, com redundância geográfica, serverless ou sem preocupação, ou só o serviço, né, sem preocupação com infraestrutura, pagando muito pouco ou não pagando nada enquanto está em período de validação, por exemplo, né, da ideia. Qualquer um consegue também colocar um site no ar, tipo estruturar uma ação de marketing, contratar um CRM, estruturar uma solução de e-mail em massa. Talvez você não tenha idade para isso, mas pensa há 15 anos atrás como que era para hospedar um site, um e-mail. Assim, era um parto. Você tinha poucos e pequenos provedores. Para você escrever uma página de internet, ou tinha que ser em HTML na unha ali, ou usar um front page da vida, um Dreamweaver. O código ficava lento, cheio de tag desnecessária. Eu não vou nem falar de Flash. A maioria das empresas tinha um servidorzinho ali dentro de casa, um servidor de e-mail, por exemplo, dentro de casa, e tinha uma manutenção absurda, né? Então, para você ver como a tecnologia agora está mais barata e exponencial, certo? Qualquer um agora pode ter acesso. Outra coisa que as novas tecnologias fazem é romper a barreira do conhecimento. Então, hoje qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, só tem interesse e disposição. Então, os consumidores, eles estão cada vez mais informados. O conhecimento que antes estava restrito só quem tinha muito dinheiro para contratar uma consultoria, para fazer cursos muito caros, agora está à disposição de todo mundo, por uma fração desse valor, né? Ou até de graça. Então, quando essa roda gira, ela acelera outro motor, que é o da economia, certo? E aí a primeira característica dessa nova economia é que ela é transversal. Todo mundo fazendo negócio com todo mundo. Então, todo mundo competindo com todo mundo. Por exemplo, o Google com o Stadia, né? o de videogame, entrando para competir no mundo de games, onde ele não tinha nada a ver até ontem, né? Ou o Uber entregando comida, ou um ucraniano que aí decide criar um aplicativo para ser uma alternativa gratuita ao SMS, né? Concorrer com as operadoras, e aí 5 anos depois ele vende para o Facebook por 19 bilhões de dólares. Estou falando do WhatsApp, né? Então assim, então é transversal. Essa troca de poder, ela acontece o tempo todo. E não são mais gigantes competindo com gigantes. As empresas nem sabem mais de onde está vindo a concorrência. Todo dia nasce uma nova startup, uma startup de micronicho, focada em fazer uma coisa só, mas fazer ela muito bem feita. Aí essa startup vai lá, vai concorrer com a Porto Seguro por uma determinada linha de seguro, ou vai concorrer com o Itaú por uma determinada linha de investimento ou de crédito. Outra coisa abundante nesses novos mercados é a experimentação. Então, impulsionados por uma tecnologia melhor e mais barata, e por esse conhecimento abundante, as experiências e os testes que antes custavam caro pra caramba, hoje eles estão disponíveis para todo mundo. Outra coisa abundante nesses novos mercados é a experimentação. Então, impulsionados por uma tecnologia melhor e mais barata, e por esse conhecimento abundante, as experiências e testes assim que antes custava uma fortuna para fazer, hoje também estão disponíveis, né? Então, essas tecnologias, os mercados ou negócios que tinham muito mais aversão ao erro, hoje o erro faz parte, ele faz parte desse processo de experimentação. E aí, por fim, esses novos modelos de negócio impulsionam um outro motor, que é o do novo modelo de gestão. Então, como tudo é exponencial e as mudanças estão cada vez mais aceleradas, a gente vive um mundo de cada vez mais incerteza. E aí isso chama um modelo de gestão também mais original, que leva em consideração assim, o contexto e o cenário atual da empresa e olha para o futuro, utilizando aí, lógico, boas práticas, né, de uma maneira mais adaptada para aquele momento. Então demanda uma agilidade em fazer planejamento, um planejamento que tem uma direção e que saia com ações ali diretas, de curto prazo, né, ganhos imediatos, ou que a gente chama de quick wins. E aí esse novo modelo de gestão, ele tem que ser diferente daquele modelo de processo, comando e controle, lá do Fordismo, do Taylorismo, né? E esse novo modelo de gestão ele é baseado em 4 pilares. Primeiro é a autonomia. Os profissionais eles precisam de autonomia desde a liderança até a linha de frente. É uma autonomia com responsabilidade, certo? Então ele tem que ter noção do orçamento que ele tem, que cada decisão que ele toma afeta positivamente ou negativamente o negócio. Mas ele tem que pensar ali com a cabeça de dono, tem que pensar com a cabeça de sócio, todo mundo, como eu falei, desde a linha de frente.
Tem até um livro que trata exatamente desse tema que a gente gosta bastante, que é A Mentalidade do Fundador, do Chris Zuck e do James Allen. Eu recomendo bastante que você leia, tá? O segundo pilar é a experimentação. Então não adianta dar autonomia para os funcionários, para a galera da linha de frente, se a empresa não tiver tolerância ao erro. Se ela não reconhece o processo de experimentação como uma coisa natural ali, ao processo de aprendizado, de melhoria contínua. O ponto é que essa experimentação ela tem que seguir um processo científico, né? Então, por exemplo, qual será o experimento, quais serão as hipóteses que a gente vai validar, quais são os resultados esperados dessas hipóteses, quais métricas que eu vou monitorar ali durante esse experimento para saber se ele deu certo ou não. Eu vou falar sobre isso lá na última aula, a hora que a gente for falar de transformação digital. E eu vou falar também como você coloca isso em prática aí na sua empresa, tá? E você vai ver, assim, das suas experiências ou falando com outros gestores, que as empresas elas têm dificuldade de lidar com esse processo de experimentação, de testar os erros, né, de aceitar os erros, justamente porque elas não conhecem esse processo científico, esse processo estruturado. Aí o próximo pilar é transparência. Não dá para cobrar dos profissionais, que os profissionais tenham uma cabeça de dono se eles não têm as mesmas informações que os donos têm. Então, eles precisam saber o custo das coisas, eles precisam saber os resultados da empresa, das áreas, eles precisam saber os impactos positivos e negativos das decisões que eles tomam ali. Só assim que esses profissionais vão ter clareza para tomar uma decisão de que tipo de risco que ele pode assumir ou não, certo? E aí o último pilar é meritocracia. Então o dono da empresa, ele trabalha 100% baseado em meritocracia, concorda? Se a empresa cresce muito, ele ganha muito. Se a empresa dá prejuízo, ele tem prejuízo. Então, se a gente quer que as pessoas tenham essa cabeça de dono, né, a gente tem que dar para elas a informação necessária, com autonomia para tomada de decisão, consciência para assumir risco, e a gente precisa também remunerar essa galera como os sócios são remunerados. Então, se a empresa ganhar muito, todo mundo ganha muito. Se a empresa não tiver um desempenho legal, ninguém ganha nada, certo? Então, já é assim na maioria das startups. Eu sei que tudo isso está distante ainda da realidade da maioria das empresas, mas assim, não vai existir mais um modelo de trabalho que o cara vai ir entregando o resultado ou não, ele ganha o salário e vai embora, sabe? Não vai mais existir isso. Mas assim, calma, ó. Eu prometi que eu não ia ensinar coisa mirabolante e que não é aplicável, certo? Que não são aplicáveis nas empresas. Então fica tranquilo que a gente vai aterrissar tudo isso, tá? Então lembra do Flywheel. Hoje esse modelo de gestão ele já é praticado na maioria das startups, que já nasceram baseadas em tecnologia. Muitas delas estão alavancadas aí por rodadas milionárias de investimento, tem lá a mesa de ping-pong, a geladeira de guloseima. Então a gente sempre pensa assim, pô, para eles é mais fácil, né? A gente está muito longe disso. Só que esse ciclo de tecnologia disruptiva, de tecnologias, né, disruptivas e cada vez melhores e cada vez mais acessíveis, né, e essa democratização do acontecimento, ela vai gerar esse novo comportamento dos consumidores. Então olha só, a forma como a gente viaja, como a gente pede comida, como a gente se locomove, como a gente aluga um imóvel, né, estuda, ouve música, tudo isso mudou e vai continuar mudando. Essa transformação ela ainda mal começou. Ou seja, assim, isso cria novos modelos de negócio. E eu vou falar também para você nas próximas aulas sobre modelos de negócio, sob a ótica da TI e de transformação digital. E aí esses novos modelos de negócio exigem um gestor de TI 4.0. Agora deixa eu começar a aterrissar isso de verdade, trazer aí para a sua realidade. Como eu disse lá no começo, ó, vai ser um processo ao longo desses 4 dias para a gente chegar no gestor de TI 4.0. A última coisa que eu quero te mostrar hoje é um diagrama de posicionamento estratégico da TI de acordo com a maturidade da empresa. Então, ó, lembra daqueles 3 tipos de empresa que eu falei lá no começo? O primeiro posicionamento estratégico da TI é TI como suporte. É a base da pirâmide. É onde está a maioria das empresas, por isso que ela é a base aqui, né? É onde está a maioria dos gestores também. Principalmente empresas aí de pequeno e médio porte, né? E de segmentos mais tradicionais, como construção, indústria gráfica, escritórios de advocacia, educação. Apesar de que hoje, assim, com esse lance de EdTech, Construtech, LawTech, é até estranho a gente falar de segmento tradicional, né? Mas vamos lá. Mas assim, ainda que seja o posicionamento estratégico mais básico da TI dentro da empresa, ainda assim ele é um posicionamento estratégico e ele precisa ser entregue com qualidade. Nesse caso, o que o negócio espera de você como gestor é que o ambiente tecnológico seja estável e seguro para a organização poder executar ali os seus processos de negócio de forma produtiva, certo? Sem ter que ficar abrindo chamado na TI toda hora, sem lentidão,
tendo mobilidade para os usuários, quer que os serviços de TI sejam seguros, contingenciados adequadamente, que o negócio não corra risco ali de perder dinheiro, de perder cliente ou até de fechar a porta por problema de TI, imagina? Então, o básico que a gente tem que fazer, bem feito, certo? Tem que começar por aqui, não tem atalho, né? Não dá pra já pular direto lá pra transformação sem fazer isso daqui bem feito. Então não adianta querer ser um Uber se a gente não tem um inventário direito, se a gente não tem um SLA com os usuários, ou se a gente nem tem os usuários mapeados adequadamente, né? Você vai ver que, apesar de ser básico, ele não é simples. Não é uma coisa que dá pra ser feito de forma intuitiva e ter um bom resultado no final. Ele precisa seguir alguma metodologia. Tem muita coisa para fazer para garantir uma governança adequada. E aí eu posso te falar, é onde a maioria das empresas ainda está falhando. Eu vi um caso recente de uma empresa do segmento imobiliário que ela ficou mais de 60 dias sem conseguir acessar o servidor de arquivos quando fizeram uma mudança de data center. O storage, imagina, o storage importado lá tinha uma série de redundância, pifou geral e no deslocamento, né? E aí acionaram o suporte nacional, que não conseguiu fazer nada, acionou o suporte dos engenheiros dos Estados Unidos, que acionou os indianos, e assim, não conseguiu reanimar o cadáver, né? E aí o que podia salvar o dia, que era o backup, estava uma zona. Então a empresa ficou 60 dias lá, perdeu produtividade em 60 dias. Então olha só a criticidade do básico, né? De uma rotina de backup bem feita, garantindo ali que dá para recuperar o serviço na hora que precisar. Então eu tenho certeza que muito gestor tem ciência dessas vulnerabilidades, e aí esses caras mal conseguem dormir à noite, e eu sei também que outros não têm nem ideia do quanto esses caras estão expostos, né? Amanhã eu vou falar, por exemplo, de um framework de planejamento estratégico de TI, e a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá? Bom, o próximo andar da pirâmide é o posicionamento TI alinhado ao negócio. Então, entregou o básico ali embaixo, bem feito, tá na hora de começar a gerar mais valor para o negócio efetivamente. E aí o objetivo do gestor de TI que está nessa camada é garantir que os investimentos de TI, o portfólio de projeto que a TI está envolvida, né, e a priorização dessas iniciativas, os indicadores de sucesso, por exemplo, estão 100% alinhados aos objetivos estratégicos de negócio. Então olha só, esse gestor ele já não é mais aquele cara lá que a galera puxa pelo braço para reclamar que a rede está lenta. É um gestor que participa das reuniões com outros gerentes, com outros diretores, com as áreas de negócio, para discutir ali um objetivo estratégico de negócio, né? Esse cara ele não quer comprar um storage all flash hiperconvergente só porque a tecnologia é da hora e porque a equipe dele vai ter treinamento grátis, né? Esse cara ele sabe priorizar investimentos, ele sabe priorizar os recursos da TI para atender as premissas de negócio efetivamente. Então ele sabe com clareza qual que é a situação dos recursos de TI dele. O que ele tem, onde ele tem gap, o que está adequado, o que precisa ser revisto esse ano, no ano que vem. Já é bem mais da hora ser esse gestor, tá? Agora o próximo andar é das empresas que usam tecnologia como diferencial competitivo de negócios. Isso daí quer dizer que são empresas da tal economia tradicional, né, que eu falei, mas que decidiram implementar um processo mais intenso de otimização ou de transformação digital. E elas vão usar isso para ganhar mais dinheiro, para reter mais cliente, para reduzir custo. O foco desse gestor de TI, né, que trabalha nesse nível de maturidade de empresa, é viabilizar essas tecnologias que garantem essa vantagem competitiva. Então a tecnologia ela vai permitir que a empresa tenha essa escalabilidade, tenha rastreabilidade, tenha otimização de processos, tenha um analytics. Então é isso, é aquele gestor que ele já não se preocupa mais com arroz e feijão que a gente viu ali embaixo. Ele já tá em outro nível, né? Isso daí, aquele nível que a gente viu, ou já está muito bem resolvido, ou está delegado, ou está terceirizado com alguma empresa que está fazendo bem feito. Então ele já está resolvido. E o que ele está fazendo agora, ele está junto da diretoria e com as áreas de negócio para saber o que tem que implementar, qual solução que tem que implementar para melhorar a experiência dos clientes da empresa e não só dos usuários internos da TI. Então seja um app, uma automação ou mesmo o posicionamento de um botão numa aplicação, entende? Assim, é o gestor ali, né? Que ele já tem ou quer ter um growth hacker, ele quer ter um engenheiro de dados, organizando ali, interpretando e otimizando as ferramentas para aumentar a conversão. Ele está focado na conversão do e-commerce da empresa, por exemplo, né? Essa gestora, ele domina a cadeia de valor da empresa. Ele trabalha para implementar soluções
que permitam ali rastrear um processo para depois poder automatizar aquele processo ou otimizar aquele processo, dar escala, né, para ele, ou dar mais eficiência. E aí agora sim, o chifre do unicórnio, ou a última etapa do nosso diagrama, são as empresas que têm TI como negócio. E aqui eu não estou falando de empresas como a Strat, né, que vende consultoria e serviços de TI, mas sim dessas empresas que são 100% baseadas em tecnologia. Elas já nasceram assim, no digital, né, na nuvem. Essas empresas geralmente têm um CTO, que aí o que ele faz é usar a tecnologia para criar uma proposta de valor ou mesmo para criar um novo mercado. E aí aqui eu estou falando de empresas como iFood, Nubank, Quinto Andar, certo? A tecnologia é a base deles, mas vai muito além de tecnologia. A gente está falando mais de negócios. Agora o que você vai perceber é o seguinte, quanto mais alto na pirâmide, maior é a criticidade da TI para o negócio. Então vou te contar um caso recente aqui, ó. O iFood, ele faz mais de 390 mil pedidos por dia. E aí no dia dos namorados, com todo mundo trancado dentro de casa, né, por conta da pandemia, ninguém queria cozinhar, obviamente, né, eles tiveram um problema crítico, sei lá o que tipo de problema teve, né, problema técnico, mas que prejudicou não só o negócio deles, mas milhares de clientes, milhares de restaurantes, milhares de entregadores, imagina só. E aí o principal concorrente deles, né, ou um dos principais, que é o Rappi, aproveitou a deixa ali que eles estavam fora do ar e fez essa campanha aqui, ó, divulgando um cupom ali, fazendo uma analogia com o nome do concorrente. Então, ó, olha só a criticidade de TI para o negócio, né? Onde a experiência do usuário faz ali, pode fazer, né, com que ele delete ali um aplicativo ou migra para o concorrente em questão de segundos. Não tem barreira, né? Não tem compromisso ali, né? Um legado construído, não tem nada disso mais, né? O poder ele está 100% na mão do consumidor. É o tal do Customer Centric, que é o processo de negócio centrado no cliente. Mas não só porque eu me preocupo com os meus clientes, eu gosto deles, porque eles trazem dinheiro para dentro da empresa. Mas porque se eu não entregar uma experiência animal para esse cliente, ele me troca ali com um clique, né? Agora olhando do lado dos profissionais de TI, olha só esse outro lado da pirâmide, ó. Quanto mais alto na pirâmide, mais o profissional de TI precisa entender de negócios e não de tecnologia só. E eu espero que você agora tenha total clareza, né, sobre o que é o gestor de TI 4.0, que ele vai ou ele precisa ir muito além do técnico. Por isso que é o tema dessa aula, tá? Então agora eu quero que você faça duas coisas, ó. Primeiro é deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu prometo que eu vou ler todos e eu vou fazer o possível para responder todos também. E o segundo é o seguinte, se você gostou até agora, compartilhe esse vídeo no seu LinkedIn, no grupo de WhatsApp que você participa aí, que tem outros profissionais de TI. Não esquece de fazer isso, tá bom? Na aula de amanhã, você vai conhecer um framework que nós criamos e que ele é a base do gestor de TI dos 3 primeiros níveis ali da pirâmide, tá? O tema da próxima aula é chega de apagar incêndio. No final das contas, assim, TI não é bombeiro, né? A gente também não vai entregar também nenhum pastel de frango com catupiry, porque a gente também não é pastelaria, tá? Então tá na hora, ó, de colocar a casa em ordem e de elevar a maturidade da TI na sua empresa. Então te vejo amanhã às 10. Valeu!